Boa noite, queridos amigos. Com muita alegria que nós estamos aqui novamente para trazer um pouquinho da nossa palavra, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus na casa de Ordem Espírita de Sicília. Então, vamos iniciar nosso estudo, a nossa prece, uma página e uma prece. Quando o Senhor pregava sua doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível, surgiu inesperadamente a visão do ouvinte de boa vontade, elucidando de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada. Camilo Leon Denis. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade desse estudo da noite de hoje, que possamos aprender sempre um pouco mais dos teus ensinamentos para praticar no dia a dia. Protege a todos que necessitam onde estiverem. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, amigos. Vamos dar início ao nosso estudo com o tema Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro tão bonito do Pentateuco Espírita. Então, a gente vai começar com a definição do que é cristão. Definição, a gente pegou a definição do dicionário, né, que diz assim: disse de ou aquele que professa ou frequenta igreja de uma das modalidades do cristianismo. Disse de ou o que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Mas, afinal de contas, o que é ser cristão? E aí a gente define de uma forma, uma definição que a gente pegou na internet, mas que a gente achou direto e objetivo. Uma pessoa que professa a crença em Jesus Cristo e vive sua vida baseada nos ensinamentos de Jesus. E aí nós temos que pensar, irmãos, temos vivido como cristãos? Sim ou não? E aí é uma análise de cada um. Será que temos seguido realmente o exemplo de Jesus? Será que em determinadas situações temos agido como ele agiria? Então, isso fica para a nossa reflexão. Mas vamos lá. Vamos começar estudando exatamente o que Jesus falou a respeito. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se a gente pensar na árvore de uma forma geral, e aqui tem um pé de laranja, uma laranjeira, uma bela laranjeira vai dar laranjas, um belo pé de mamão vai dar mamãos, e por aí vai. Se você realmente tem uma árvore que não está bem desenvolvida, ela não vai conseguir dar bons frutos, a não ser das árvores pequenas, né, as rasteiras. Mas quando você tem uma árvore frondosa, bonita, bem cuidada, certamente ela dará bons frutos. E da mesma forma somos nós, os cristãos, os seguidores do Cristo. Como serão reconhecidos? Pelas suas atitudes, pelas suas obras cristãs, pelo bem que fazem, pelo bem que espalham por aí em todos os lugares. Então foi isso que Jesus quis dizer lá, e está lá em Mateus 7, 18 a 20. Né? Vamos continuar. Ele também falou: toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Aí, quando a gente vê isso, a gente se assusta, né? Poxa, vai cortar árvore e jogar no fogo? Eis as palavras do Mestre, discípulo do Cristo, compreendei-as bem. O que ele quer dizer com isso? Se a gente recebe os ensinamentos de Jesus e não aprende, não pratica esses ensinamentos, é como se a gente pegasse todos esses ensinamentos e jogasse fora, jogasse no fogo, né? Desperdiçasse esses ensinamentos. Então, é por isso que a gente tem que ouvir os ensinamentos,
aprender e praticar em todos os dias da nossa vida, mesmo que a gente não consiga em todos os momentos, mas precisamos começar a praticar o bem, né, fazer realmente o bem. E aí agora a gente pegou um trechinho do evangelho que diz: "Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo?" A gente sabe que não. Muitos batem no ombro, sou cristão, e não têm atitudes de acordo com o cristão. Então, realmente, não basta isso. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Quer dizer, por tudo que ele faz, é que você reconhece que ele realmente é o cristão. Pelo bem que ele espalha, né? Pelo perdão que ele espalha, pela compreensão, pelas boas palavras, pelas boas atitudes. A gente costuma dizer, ah lá, é igual um samaritano, né? Porque fazendo uma referência da parábola do bom samaritano, que é um ótimo exemplo, inclusive. Mas muita gente acha até pejorativo isso. Ah, ele é um bom samaritano. Que bom que ele é um bom samaritano. Que bom que todos nós fôssemos bons samaritanos. Então, nos esforcemos para sermos bons samaritanos, né? Ajudando, como o bom samaritano fez. Né? Ninguém ajudou aquele homem caído no chão, machucado, somente o bom samaritano. Somente ele ajudou. E continua. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos os que deveriam se grupar em torno dela. Porque o cristianismo realmente é uma árvore forte, ela tem muitos galhos, ela tem muitos ensinamentos. Cada dia que a gente estuda, cada dia que a gente lê, a gente descobre uma novidade, a gente descobre uma coisa nova que a gente não conhecia, que a gente não tinha lido ainda. E praticar então aí que a gente ainda está, né, iniciando na prática. Então, ela é uma árvore grande. Eu acho interessante que no final coloca assim, mas que ainda não abriga todos que deveriam se abrigar em torno dela. Infelizmente, nós temos ainda muitos companheiros que não seguem o cristianismo, ou que se dizem cristãos, mas que infelizmente não praticam os seus ensinamentos, os ensinamentos do Cristo, não exemplificam. Porque, amigos, se nós pensarmos bem, a gente vai ver que toda a vida do Cristo foi de boas obras, né? Foi de belos exemplos. E esses exemplos é que fizeram que ele fosse, depois de 2020 anos, ele é a pessoa mais conhecida no planeta, a pessoa mais popular no planeta. Né? Por quê? Por causa das suas obras, das obras que ele deixou, né? As obras do Cristo. Aí, seguindo também no Evangelho, o cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar suas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Eu fiquei bastante tocada com essa questão dos maus jardineiros. Né? Que essa árvore do cristianismo ela é muito boa, é frondosa, mas nós precisamos nos esforçar para não sermos maus jardineiros. Eu vou falar da questão da árvore, um jardim. Um jardim, ele vai ser florido, ele vai ser bonito, se o jardineiro cuidar, se o jardineiro for um bom jardineiro. Se o jardineiro não cuidar, se ele não for um bom jardineiro, se ele for um mau jardineiro, o que vai acontecer com o jardim? Ele vai morrer. Ele vai ficar um jardim feio, ele não vai dar flores. Então, da mesma forma, é a árvore do cristianismo. Nós somos esses jardineiros. Então, nós precisamos fazer o bem. E eu queria dar até um exemplo. Nós temos tido agora, nessa época de pandemia,
muitas pessoas ajudando as outras, grupos que nem têm religião, se unindo para ajudar os necessitados. E hoje eu vi na televisão um grupo que está ajudando moradores de rua a conseguirem se reerguer, a terem um lar, a tirar seus documentos, a conseguir, através desses documentos, o auxílio do governo, e vários foram auxiliados. Então, olha quanta gente procurando fazer o bem, fazer essa árvore do cristianismo dar frutos, né? Seguindo também no Evangelho, diz assim: Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como o Cristo a entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe cortei os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos, para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Então, amigos, veja a nossa responsabilidade de realmente essa árvore do cristianismo, esses frutos, né, do cristianismo, eles precisam ser espalhados, eles precisam ser doados, né? Então, nós temos que conservar a árvore como nós recebemos, quer dizer, conservar o cristianismo como ele foi nos dado por Jesus, né? Sem mudanças, sem falsas, errôneas interpretações, e os frutos do cristianismo precisam ser distribuídos, né? Que é o amor, o perdão, né? Tudo que Jesus nos ensinou, né? Esses frutos do cristianismo, eles caem pelo chão. Então, na verdade, o cristianismo pode ser espalhado para todos. A gente não tem que guardar para nós temos que divulgar o cristianismo. E a melhor forma de nós divulgarmos o cristianismo é através das nossas atitudes. É realmente fazendo o bem. É aquela coisa de você, às vezes na rua, você vê uma pessoa que caiu no chão, para e vai lá ajudar ela a levantar, né? Perde um pouquinho do seu tempo, né? Às vezes a gente se fica numa correria tão grande que a gente não ajuda as pessoas que estão necessitadas ao nosso lado. Ajuda uma pessoa que esteja em dificuldade nesse momento, dá um telefonema. Às vezes as pessoas estão precisando de conversar. Então, são atitudes que podem ajudar. Uma palavra, às vezes, até mesmo agora que a gente vive na internet, uma palavra de cordialidade, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Dessa forma, você irá ajudar aquele irmão. É uma forma também de demonstrar o amor do verdadeiro cristão. Mesmo que a gente ainda não se considere que realmente, acho que ainda não somos verdadeiros cristãos, mas precisamos nos esforçar. Então, são essas pequenas atitudes que vão nos fazer nos tornarmos verdadeiros cristãos. E ele continuou: O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, queridos, não basta a gente dizer Senhor, Senhor, por favor. Não, não basta. As palavras o vento leva. Claro que a gente tem que falar coisas boas, tudo mais, mas não é só falar, né? A gente tem que praticar, né? Somente os que realmente fazem a vontade de Deus.
E não podemos esquecer que os espíritos amigos, eles estão à nossa volta, né. Então, por mais que a gente, eh não queira mostrar as nossas atitudes, mas a gente todo mundo está vendo, os espíritos estão vendo. Então, por isso que a gente tem que praticar o bem. Mas a gente deve lembrar sempre do exemplo do Cristo. Ele praticava o bem todo o tempo, não para mostrar para os outros, mas para, através das atitudes, exemplificar. Através das suas atitudes, tocar o coração das pessoas. Porque o exemplo, ele realmente arrasta as pessoas, né. Quando a gente vê uma pessoa fazendo bem, aquilo toca o nosso coração, não é. Então, que a gente siga esses bons exemplos, os exemplos das pessoas que realmente fazem o bem. E por mais que a gente ache que a nossa sociedade está muito, viciada, se a gente procurar, a gente acha esses bons exemplos sim. Principalmente agora nessa época de pandemia, a gente viu muitos bons exemplos na televisão. Até a televisão, que não é de mostrar essas coisas, mostrou muito esses bons exemplos, pessoas ajudando de todas as formas os outros, sendo verdadeiros cristãos. E agora a gente vai dar um exemplo de um de um grande espírito que teve conosco, que foi Chico Xavier, né. Ele a sua vida foi um grande exemplo de um grande cristão. Quantas pessoas Chico ajudou com as suas psicografias e também, cabe nos lembrar que todos os livros que Chico psicografou, toda a renda, foi destinada às obras de caridade, Hospital do Fogo Selvagem, e fora todas as obras de caridade que ele fazia, lá em Uberaba. E ele diz o seguinte: "A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz um décimo do que deveria ter feito." Chico Xavier. Aí, amigos, imagina, se ele não fez um décimo, nós então, hein? Então que a gente veja o exemplo desse homem, né? Tantas coisas boas, tanta mensagem positiva ele espalhou, tantas pessoas ele ajudou. Nós temos vários, além do filme, né, que fala conta a vida do Chico, cada dia chega uma história diferente, um caso aqui, um caso ali, e a gente vê a bondade desse homem que era um verdadeiro cristão. E agora, encerrando o mesmo, a gente trouxe uma, uma poesia. Psicografia do nosso querido Chico, está nesse livro aqui, está ali, né? O livro é A Vida Conta, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito da Maria Dolores, que está aqui do lado, né? De um lado está o nosso querido Chico e do outro lado a Maria Dolores. O nome dessa poesia é O Irmão do Caminho. E ela conta uma história muito linda, exatamente de um homem que ajudou todas as pessoas que ele encontrava no caminho. Um exemplo de um verdadeiro cristão que foi reconhecido pelas suas obras. Então, irmãos, que a gente siga esse exemplo. E a poesia é muito bonita. Ela é grande, mas é muito bonita. Quem quiser, inclusive, ler esse livro é lindíssimo, são de várias poesias da Maria Dolores, uma mais bonita que a outra, e tem essa que a gente vai ler hoje. Então vamos lá. Diz assim: Simeão era muito moço ainda, quando escutou a história de Jesus. E acendendo esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa choça da montanha,
junto de antiga estrada sem vizinho, era bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada, pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Simeão alcançara os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia a dia, sem quaisquer outros companheiros que não fossem viajantes a pedirem pousada, companhia, uma noite de paz ou um copo de água fria. Alta noite, uma voz chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Respondeu o interpelado. Um peregrino, desacompanhado. Rogo pousada, irmão, chamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro. Fez luz, abriu a porta, mas o vento avançou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhe os pés ensanguentados. Ao ver-lhe os dedos maltratados, disse ao viajor, tomado de surpresa: Quanto sangue verteis? Como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo. A assistência é bem-vinda. Creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelhos, Simeão, ele lavando os pés com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho, ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu as chagas abertas. Eram 2 estrelas. O velhinho assombrado buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito, e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas. Ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito, ele grita chorando de alegria: Jesus, sois vós, Jesus. E o Senhor, levando as mãos em luz, disse abraçando o ancião: Vem a mim, Simeão, é chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo água, descanso, reconforto, mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos, ali, sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Então, irmãos, e com essa belíssima poesia de Maria Dolores, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, possam exemplificar para nós como age o verdadeiro cristão. Que possamos seguir estes exemplos, esses exemplos como essa da poesia, como tantos exemplos do Chico e tantos outros irmãos, e fazer o bem sempre. Mesmo que não possamos fazer grandes obras, façamos as pequeninas, comecemos pelas pequeninas, mas façamos o bem. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.